No ar, Na Vitrine, a sua revista digital de arte, cultura e entretenimento. Olá pessoal, meu nome é Marcos Martini e esse é o podcast Na Vitrine. E no programa de hoje nós vamos conversar com a atriz e produtora cultural Carla Lisboa. Carla vai falar pra gente sobre um assunto que interessa a todos nós, que são as leis de incentivo, os fundos estadual, municipal e federal de cultura e também as leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, né? Os dois editais aí que estão possibilitando a gente fazer cultura. E aí, Carla, tudo bem? Fala galera de Minas, eu sou a Carla Lisboa e estou aqui para participar do podcast Na Vitrine com o Marcos Martini. Para mim é sempre uma delícia ser entrevistada pelo Martino. Eu acho que ele é a pessoa que mais me entrevistou até hoje, assim, toda a minha caminhada, em toda a minha jornada cultural. Que isso, Carla, isso é só reconhecimento pelo bom trabalho que você sempre fez, né? Quando a gente planta, a gente colhe, né? Bom, mas eu queria saber o seguinte, como é que você foi sair de uma levade e foi parar em Palmas? Conta pra nós como é que foi essa história. A minha ideia inicial era fazer aquele ano sabático que todo mundo faz, ou uma boa parte das pessoas faz um dia na vida. E eu pretendia ficar circulando pelo Brasil para conhecer os principais festivais independentes do país. Eu já tinha um planozinho, né, um meu mapinha por onde eu iria passar. Mas aí com a pandemia mudou todos os planos, não só meus, né, gente, de todo mundo. E como Palmas já estava na minha rota, que eu tinha amigos aqui, eu acabei vindo pra cá e ficando. Mas você não perdeu o link com a galera aqui de baixo não, né? Continua ligada nas coisas aqui da Minerada, né? Bom, eu acho que a conexão com as minhas origens, isso independente, assim, vou falar de uma forma mais geral, independente de estar envolvida com trabalho em Minas ou não, a gente nunca se desconecta, né, das nossas origens e tem um carinho imenso por Minas, tenho vontade de voltar a morar em Minas, mais pra frente, bem mais pra frente. Bom, mas então vamos entrar no assunto que interessa, que a galera tá esperando. Como é que foi que você entrou nesse negócio de projetos, de mexer com projetos? Eu fiz um curso de duração de 6 meses com o pessoal aí de Minas do Pensar e Agir com a Cultura e aprendi assim, o básico de montar a estrutura de elaboração de um projeto cultural. E no decorrer dos anos eu fui correndo atrás de algumas coisas por conta própria, né? Porque tinham editais, então era no início, quando eu comecei com a escrita de projetos, era muito assim, de ajudar os artistas a preparar uma proposta para editais menores, igual editais de prefeitura ou editais de festivais de inverno, que tem muito, então eu sempre tive essa facilidade para escrever, para montar projetos, só que aí de 2019 para cá, 2018 na verdade, eu comecei a querer entender mais como funcionam as leis de incentivo. Agora me esclareça uma dúvida aqui. Às vezes a gente tem a impressão que as leis de incentivo são mais difíceis de serem trabalhadas, porque tem a questão da captação, que é sempre mais difícil, né? Enquanto que tanto os fundos quanto os editais já não precisam de captação. O que você acha disso? Bom, as leis de incentivo, eu acho que a principal vantagem dela em relação aos fundos e aos editais é que não tem concorrência, né? Normalmente os fundos de cultura e os editais têm um teto lá de um valor que para poder ser distribuído, então ou o estado ou o município, né, que tem fundos de cultura, publicam os editais, né, vão contemplar um número X de projetos, e quanto mais projetos são contemplados nesse fundo, menor o valor que cada um vai receber. Com os editais da mesma forma, que sempre existe um teto de valor para ser distribuído em cada edital, e na lei de incentivo não existe esse limite de valor, não existe um teto assim, de X projetos aprovados. Então, se você manda um projeto para lei de incentivo, tanto federal quanto estadual, e se o seu projeto está lá com todos os itens exigidos, né? Você coloca lá os itens de acessibilidade, democratização de acesso, ficha técnica, enfim, a estrutura completa do projeto. E você está atendendo tudo que a lei pede, né? Seu projeto é aprovado. Interessante isso, viu?
Porque às vezes a gente acha que tem uma ideia genial e que a ideia genial já basta. Mas preencher esses requisitos é mais importante até que a ideia em si, né? Às vezes por causa... A gente viaja demais na maionese da questão da ideia e esquece que existem esses requisitos. Eu costumo brincar e falo que o projeto nem precisa estar bem escrito para ele ser aprovado numa lei de incentivo, né? Porque se você tiver com o seu projeto atendendo a todos os critérios exigidos da lei, ele não precisa estar aquele projeto lindo, maravilhoso, com uma ortografia, uma gramática perfeita, porque existe a plataforma Versalic, que é de consulta de projetos aprovados, captados ou não, e tem vários projetos lá que foram aprovados, alguns até conseguem captação de recursos e que estão super mal escritos, mas o projeto estava ali atendendo a todas as exigências da lei. Então, se você conseguir ter uma ideia, conseguir colocar no papel, atendendo todas essas exigências, você consegue ter seu projeto aprovado. Captação é mais difícil, realmente. Para aprovação, você só precisa atender aos critérios que a lei pede. Você não precisa nem estar com o projeto muito bem escrito, muito bem elaborado, estruturado, né? Você só atende o que a lei está pedindo. Mas aí para captar já existe a concorrência. Então o seu projeto não tem que apenas atender às exigências da lei. Ele tem que ser assim, o projeto. Você tem que conseguir comprovar que você tem capacidade de gerir recursos para realizar esse projeto, né, que foi aprovado. E você está concorrendo com outras pessoas, com outros projetos. Então, quanto mais bem escrito, quanto mais bem estruturado, quanto melhor a sua proposta, mais chances de você conseguir captação. Então, aí captar já... Eu falo assim que a concorrência da captação ela é semelhante à concorrência dos editais públicos ou privados e a concorrência dos fundos, né? Bom, então isso vai de encontro àquilo que eu tinha comentado, né? Das leis de incentivo serem mais complicadas por causa da dificuldade de captação, né? Enquanto as outras já não têm essa necessidade. Para aprovar, não. Eu falo que é só você ler o que pede na lei e você ter uma ideia. Você não precisa de mais do que isso para poder aprovar um projeto na lei de incentivo. Você não acha que os editais Aldir Blanc e Paulo Gustavo são mais fáceis de aprovar? Aprovação, eu acho que a lei federal é mais fácil de você aprovar um projeto do que na Paulo Gustavo ou na LAB, né, na Aldir Blanc. Porque exige que você, ao enviar sua proposta, você coloque lá o seu portfólio, uma comprovação do seu histórico enquanto um fazedor de arte e cultura, né? Enquanto um profissional da arte. Na LAB você tinha que comprovar ser atuante na área da cultura ou da economia criativa, porque a LAB contemplou alguns segmentos da economia criativa também, não apenas cultural. Então eu acho que essa exigência de aprovação, a Paulo Gustavo e a LAB tem uma exigência maior do que a exigência das leis de incentivo. Mas ainda assim é menos burocrático do que os editais e os fundos. Normalmente, se você conseguir comprovar ali, isso varia de estado para estado, varia de município para município. Por exemplo, eu estou acompanhando, né, desde o ano passado eu estou em alguns grupos, então eu sei que em alguns estados, como a Bahia, por exemplo, foi um processo bem mais simplificado, tanto para aprovação, né, dos projetos que foram contemplados na LAB, quanto para prestação de contas. Aqui no Tocantins também teve algumas exigências, tanto na aprovação quanto na prestação de contas, que lá em Minas eram outros critérios. Então isso aí varia de estado para estado, de município para município. Normalmente quando o seu estado ou o seu município publica o edital, ali no edital já tem todos os critérios, né? O que é exigido de documentação. Alguns editais já exigem aquelas documentações, né, CNDs, na hora da inscrição do projeto.
Alguns não pedem, eles têm etapas, né? Primeiro tem a etapa de habilitação técnica, então você tem o processo da segunda fase, que aí sim, se a sua proposta, o seu projeto foi aprovado na primeira fase, aí sim na segunda fase vai ter essa parte documental aí, que é isso a partir do momento que envolve dinheiro público, não tem como escapar disso, gente. Então essa parte documental aí, ela em algum momento ela vai ser exigida. Se ela não for exigida na hora de envio da proposta, lá na frente, se você for contemplado, isso aí vai ser exigido. Então eu sempre recomendo a pessoa já estar com tudo em dia. Se não tiver, ela já correr atrás aí para se regularizar, porque em algum momento vai ser exigido. Isso quando envolve dinheiro público, não tem como a gente fugir disso. Realmente você tocou num ponto importante. O artista tem muita dificuldade mesmo de se enquadrar, né? Dificuldade com burocracia, dificuldade com legalidade. E ele tem que entender que ele tem que deixar a preguiça de lado e fazer a parte dele, né? Para conseguir viabilizar as coisas. Mas deixa eu te perguntar outra coisa que é importante aqui. E sobre prazos para a gente estar entrando com esses projetos? Eu acho que a maioria das leis de incentivo, elas seguem o mesmo cronograma aí de prazos. A lei federal, a plataforma fica disponível do dia 1º de fevereiro até dia 30 de novembro. Normalmente é esse prazo, né, que a lei coloca lá de 1º de fevereiro até dia 30 de novembro. Esse ano teve um atraso aí, no dia 1º de fevereiro a plataforma continuava fechada, que teve aquelas alterações, né, da normativa. Mas normalmente o prazo é esse, 1º de fevereiro até 30 de novembro, da lei federal. Algumas leis estaduais, você consegue enviar o projeto até dezembro, janeiro. Costuma ter esse período de recesso, então assim, por exemplo, na lei estadual de Minas, você consegue enviar projetos até dia 31 de dezembro, mas aí tem um recesso aí em janeiro, então provavelmente esse seu projeto só vai ser avaliado em fevereiro. Mas para enviar, você pode enviar o ano todo. E na lei federal, que a plataforma, né, por onde a gente envia os projetos, que é o Salic Web, a plataforma fica aberta para você cadastrar lá a sua proposta, para você escrever, né? Então, você faz o seu projeto antes, lá, faz um rascunho antes, no Google Docs. Eu sempre faço dessa forma, eu indico que seja feito dessa forma. Você não começar a escrita do seu projeto direto na plataforma. Aí, durante todo esse período de dezembro e janeiro, a plataforma está aberta. Você consegue colocar suas propostas lá, você consegue entrar na plataforma, você só não consegue enviar. Então, fica fechado só para o envio das propostas, mas a plataforma fica aberta para inscrição de projetos. E sobre os fundos federal, estadual e municipal de cultura, quais são os critérios e os prazos de aprovação? Os critérios de aprovação de fundos e de editais são bem parecidos, porque existe um teto, então tem concorrência. Aí é mais difícil mesmo do que as leis de incentivo, porque ela está concorrendo com outros proponentes, com outras pessoas, com outros projetos. Então a sua proposta tem que estar muito bem estruturada, você tem que ter ali uma ficha técnica com experiência na área que você está enviando seu projeto, se é da área de dança, de teatro, de música, enfim. Então, quanto mais completo e mais bem estruturado a sua proposta, mais chance você tem. E aí os prazos, isso aí varia. Em Minas existem o Fundo Estadual de Cultura de Minas Gerais, os FECs, né? Eles têm esses prazos, normalmente colocam entre 30 a 45 dias. Eu já vi editais do FEC aí com prazos curtíssimos de 15 dias. Acontece, mas são publicados no decorrer do ano, né? Costumam sair editais no primeiro semestre, no segundo semestre, então esse prazo aí dos fundos varia. Mas quando são publicados os editais dos fundos, ele tem um prazo, por exemplo, de 30 a 45 dias para você enviar a sua proposta, que é diferente das leis de incentivo, que fica aberto o ano todo. Então você pode mandar em qualquer época, né? Não tem aquele prazo, começa dia X e termina dia Y. Os fundos não, os prazos funcionam como os editais, né? Vai ser publicado o edital e aí no edital já tem esse prazo de quando que se encerram as inscrições.
Pois é, Carla, e essa questão da documentação que você tem que entregar, que apresentar, né? CNDs, questão de equipe, do escopo, tudo mais, é uma questão fundamental, assim, né? Que se a pessoa não tiver isso em cima, pode se tornar uma armadilha lá na frente, né? A pessoa não conseguir viabilizar o projeto. Eu falei que tem gente que acha que algumas leis de incentivo ou edital é menos exigente, porque na hora que você vê lá o edital não está pedindo aquela lista gigantesca de nada consta, né, de documentação perante a Receita Federal, a CND municipal, CND estadual, trabalhista, mas não é que esse edital específico ou essa lei específica não vai exigir essa documentação. Ela pode não exigir na hora da inscrição, que eu acho que é o correto, né? Mas aí, como existem fases de etapas, né? De classificação, que tem a fase de avaliação da proposta, avaliação da documentação, que normalmente eles pedem uma documentação básica de documento, do proponente, comprovante de endereço. Se não pedir no início, vai pedir lá na frente, caso o seu projeto seja aprovado. E aí as CNDs, né, que sempre dão um problema, na parte de habilitação ali, na parte de contratação, quando já saiu o primeiro resultado, aí saiu o segundo resultado, dos que foram realmente classificados, né, o resultado final. E aí você, ok, fui contemplado, vou receber o recurso. Antes de você assinar um termo ou um contrato com tanto público ou privado, né? No caso, se for edital público ou privado, na hora de você assinar o contrato ou o termo, vai ser exigido essas CNDs. E aí o que acontece? Eu já vi acontecer. A pessoa vai ver, sai o edital do fundo, nesse caso foi do fundo, a pessoa tinha uma pendência no CPF, só que o edital não estava exigindo. E aí, ok, a pessoa mandou, foi aprovada, e aí na hora de firmar o termo, né, para poder receber o recurso, aí foi exigido aquela lista de CNDs. E quando você é aprovado num edital, ou no fundo, ou lei de incentivo, quando chega nessa etapa de documentação, quando você tem que enviar essa documentação para assinar um contrato, um termo, para poder receber o recurso, normalmente eles têm um prazo bem curto. Eles dão 2, 3 dias úteis, e é um prazo assim que não adianta você questionar. Porque o que eles entendem? A partir do momento que você está ali tentando concorrência nesse edital, você já tem que correr atrás da regularização dessas CNDs, caso esteja irregular. E a regularização, dependendo, né, do caso, assim, há casos e casos, dependendo se você está com alguma dívida, para regularizar você vai ter que quitar essa dívida, vai ter que parcelar, e aí já exige um prazo maior. Então, vou citar um caso assim, que eu acompanhei de uma pessoa que ela estava com uma dívida na Receita Federal e na hora de enviar a proposta não foi exigida essas CNDs. E aí ela, lindo, maravilhoso, mandou, e aí saiu lá o nome dela como classificado, e aí teve a etapa seguinte, a pessoa que foi exigida as CNDs, e aí ela tinha um prazo de até 5 dias para enviar toda a documentação para poder assinar o termo e receber o recurso. E quando ela foi tirar a CND federal, ela viu lá que ela estava com uma dívida, não tinha tempo hábil para ela regularizar a situação para mandar a CND regular. E aí ela perdeu o recurso. E eles tiveram que chamar uma pessoa que estava lá na lista de excedentes, né? Que aí ficam sempre tem os suplentes. E aí chamou o primeiro suplente. Porque a pessoa, mas foi um erro da pessoa, porque ela participou do edital, saiu o edital, ela leu, viu que, ok, dá pra mim, eu tenho um projeto para inscrever nesse edital, já vou mandar minha proposta. Então a dica que eu dou saiu um edital, tanto para fundo, quanto um edital público, edital privado ou lei de incentivo, primeira coisa que você faz, confere toda a documentação, todos os CNDs trabalhistas,
estadual, de federal, municipal, se tiver alguma pendência, não espera sair o resultado do edital, se você for contemplado ou não, para regularizar. Já começa a correr atrás disso. Porque se você esperar sair o resultado para regularizar a situação, não vai dar tempo e você vai perder esse recurso. Então essa é o que mais acontece. E normalmente as pessoas deixam para conferir a documentação por último, né? E eu acho que a primeira coisa a ser feita é conferir já toda essa documentação. Pois é muito interessante isso que você falou aí, e a gente vê claramente que a gente tem que ter essa parte de documentação como prioridade mesmo, né? Mas, assim, o que mais que você diria, assim, que são coisas que as pessoas deveriam se preocupar, ou devem se preocupar, né? Principalmente os marinheiros de primeira viagem nessa questão de preenchimento de projetos? A maior dificuldade, a maior barreira é que não lê. A galera não lê o edital, gente. Parece uma coisa besta, uma coisa idiota, mas eu falo, leia o edital, leia o edital. Eu já corrigi projetos que a pessoa mandou para um edital ou para o fundo, e aí não foi aprovado, e aí quando a pessoa me procurou, eu não sei porque, meu projeto é tão maravilhoso, né, que a gente já fez em tantas cidades, né, temos vários parceiros, e aí não foi aprovado. E na hora que eu for conferir o projeto, a proposta enviada com o que está pedindo no edital, a pessoa não seguiu à risca o que o edital está pedindo. Então, eu falo que o maior entrave é esse. Os artistas têm preguiça de ler edital. Normalmente lê lá as primeiras linhas ou vai pulando o edital só para as partes que interessam, que é a parte do valor, aonde que eu me encaixo, que documento que eu tenho que enviar, o que eu tenho que mandar na proposta, se é o projeto inteiro, se eles mandam um formulário padrão lá, então eu vou só preenchendo as informações que estão pedindo nesse anexo, né? E pronto. E aí ela é onde a maioria, como diz, né, derrapa aí, porque não lê o edital todo, não lê com atenção o que está sendo pedido naquele edital. Então eu falo, gente, leia o edital, leia o edital. Às vezes a gente peca naquilo que parece óbvio, né? Então eu acho que o que mais acontece, é o maior problema dos artistas quando estão escrevendo projetos para editais e leis científicas, eles não leem o edital corretamente. Tá, que conselho você daria para a pessoa que vai redigir o seu projeto? O conselho que eu daria para quem vai redigir um projeto é ler o edital com atenção, resumir o edital e se atentar para aqueles critérios, assim, o que tem mais pontuação, né? Normalmente o edital, cada edital tem suas peculiaridades ali, tem umas que priorizam ações sociais, umas, né, priorizam ações de sustentabilidade, então você tem que ficar atento a essas particularidades que variam de edital para edital, e o conselho é ler, resumir, reler e ver se a proposta realmente se encaixa com a política do edital, né? Então você não aconselho ninguém a mandar uma proposta só por mandar, só para ser contemplado, para ter um recurso, para poder realizar alguma coisa, que eu vejo acontecendo muito, assim, às vezes a pessoa nem tem um projeto que sirva para aquele edital, mas aí ela viu o edital como uma oportunidade para ter um recurso ali para poder fazer alguma ação social, cultural, aí ela vai e cria um projeto para atender aquele edital. Então, eu acho que esse é um erro também comum, que se encaixaria na pergunta anterior também. E aí, complementando a resposta da pergunta anterior, as maiores dificuldades dos artistas, que eu acho que é essa, né? Às vezes, montar, redigir o projeto, né? Escrever um projeto sem atentar para aquilo que o edital realmente está pedindo, né? Então, eu acho que a pessoa entender realmente o que está sendo pedido no edital e ela já ter uma proposta e ela perceber, né, ter essa sensibilidade para entender assim, esse edital não serve para mim, então não vou participar. Eu acho que também é importante isso, né? Não participar do edital só para participar.
Bom, aqui em Minas você tem uma trajetória brilhante, você fez muita coisa legal. E aí no Tocantins, já conseguiu emplacar alguns projetos legais por aí? Esse ano eu mandei uma proposta aqui no estado do Tocantins, que é do BASA, do Banco da Amazônia, que era um edital que contemplava vários municípios, né, várias regiões onde tem, né, o banco, unidades do Banco da Amazônia. Aí, então, o edital ele contemplava essas regiões, então estava concorrendo tanto Tocantins, quanto Acre, quanto Amazônia, Maranhão também, estava incluído vários estados aí nesse edital. E aí eu mandei como pessoa física e um projeto de uma feira de mulheres empreendedoras que tem aqui em Palmas. Essa feira, esse coletivo de mulheres, ele existe há 1 ano e eu faço parte desse coletivo desde o início, né? Desde sua inauguração, que foi em novembro, final de novembro, início de dezembro do ano passado. E aí a gente mandou um projeto eu escrevi o projeto da feira para mudar para o edital do Banco da Amazônia e ser bem sincera, na verdade eu queria conhecer o funcionamento do edital, porque eu sei que é um edital concorrido aqui, e a gente foi contemplado. Então, Feira das Minas foi contemplada no BASA, no edital do Banco da Amazônia, para 2023, e eu mandei 2 propostas de clientes para lei federal, né, a nossa famosa e polêmica Lei Rouanet, só que uma ainda está em análise, porque, né, enfim, felizmente ele está encerrando, mas nos últimos anos houve uma demora na análise e aprovação de projetos enviados para a lei federal. Então tem um que está lá em análise eterna. Na verdade, voltando aqui, tem um outro que eu mandei no final de novembro, que o prazo para envio das propostas era até dia 30 de novembro, então tem 2 em análise aguardando ainda. E tem um que nós enviamos assim que foi publicada a nova normativa, em fevereiro, a gente enviou em março, ele ficou numa análise eterna também. E agora, no final de novembro, a gente recebeu, né, teve um retorno da Secretaria da aprovação do projeto. E é um projeto grande, assim, que no início eu fiquei com medo de pegar a escrita e a elaboração desse projeto, que é a montagem e circulação de um teatro musical e de uma dupla de ilusionistas, que são meus clientes fixos. Eu sou responsável pela elaboração de projetos da dupla e prestação de contas, e aí o projeto deles de montagem e circulação de teatro musical foi aprovado em um valor alto de pouco mais de 4 milhões. Então fiquei bem feliz, que são os mais recentes, né, que eu tive retorno de aprovação esse ano. Os outros estão em análise. O que não pode faltar de jeito nenhum? O que não pode faltar, gente, eu acho que assim, para aumentar as chances, né? Então vou falar algumas coisas que por experiência eu já passei e ainda passo, que é para aumentar as chances de aprovação de um edital público ou privado e dos fundos também, né? É a ficha técnica. Então, você mandar uma proposta que não tenha uma ficha técnica ali, com experiência comprovada na área, né? Ou então o famoso EUKIP, né? Onde você mesmo executa todas as funções do projeto, é muito difícil desse seu projeto ser aprovado. Então, e são 2 questões que eu acho que eles mais que tem maior pontuação. É o portfólio do proponente, né, o histórico do proponente na área e a ficha técnica. Então, nada também assim, vou colocar amigo porque é amigo, mas aí não tem experiência nenhuma na área. Também eu acho que isso aí é um erro bastante comum. Então, caprichar bem aí na ficha técnica, principalmente nos editais que tem concorrência, né, que tem um número limitado de projetos que serão contemplados ali naquele edital. Você ter uma boa ficha técnica e também um histórico do proponente. Atrapalha o projeto, você não deve colocar no projeto de jeito nenhum. Mas eu acho que assim, que diminui a chance de aprovação são projetos que não vão
beneficiar um número grande de pessoas, projetos individuais, né? Equipar meu estúdio, gravar meu álbum. Então, se a gravação do álbum estiver vinculada a alguma ação social, né? Vou gravar meu álbum, mas vou dar aulas de música em escolas públicas. Então, eu acho que você está vinculando aí a sua proposta a ações sociais. Então, isso é sempre válido. E o artista que ele quiser terceirizar essa parte, né? Que ele quiser ficar mais por conta da sua arte, quiser ficar mais por conta de fazer aquilo que ele faz de melhor, e quiser terceirizar essa parte de... Você faz esse tipo de trabalho? Eu hoje, né, eu não tenho outra profissão a não ser o meu trabalho enquanto produtora. Então eu não faço esse trabalho que às vezes muita gente da classe artística conhece, assim, vou elaborar um projeto para você e se for aprovado você me paga, né? Não, isso é um trabalho, e é um trabalho que dá trabalho, né? Tanto que eu conheço muitos artistas que sabem elaborar projetos, mas preferem pagar outras pessoas para fazer, porque é um trabalhinho assim de paciência. Então, e isso é um trabalho remunerado. Então, quando a pessoa me contrata para escrever o projeto, é um trabalho que é cobrado antes, né? Eu não escrevo projetos assim, por risco, né? Se for aprovado, a pessoa me paga, e aí se não for aprovado, eu fico no prejuízo. Não. Eu cobro o meu serviço, porque tem a parte da elaboração. Se a pessoa não tiver nada pronto, então eu vou montar toda a estrutura do projeto. Aí, normalmente, se for para um edital, aí pede lá o portfólio do proponente. A maioria não tem, gente. A galera acha que isso não tem importância, né? Mas aí, se a pessoa não tem um portfólio pronto, eu vou e monto o portfólio da pessoa, monto o clipping da proposta, se não for uma proposta inédita, né? Se for, por exemplo, um festival que já teve outras edições. Então, a parte de documentação, é um trabalho que eu cobro antes. E nas leis de incentivo, não tem essa de porcentagem. Eu cobro o meu trabalho, eu elaborei a proposta, por exemplo, na Rouanet, que é o que eu mais desenvolvo. Então, a pessoa me contrata, eu escrevo o projeto, coloco, né, dentro das exigências da lei, independente se a pessoa tem um projeto já pronto. Então eu vou formatar aquele projeto ali que já existe. Aí é lógico que se a pessoa já tem um projeto escrito, aí o preço é diferente. Então eu só formato o projeto para ele ficar adaptado às exigências da lei, preparo todo o material, toda a documentação, cadastro lá no SALIC, acompanho. Se tiver alguma diligência do projeto, eu vou responder diligência, vou providenciar e acompanhar até a aprovação. Aprovou o projeto e foi publicado no Diário Oficial, eu não tenho mais responsabilidade por esse projeto. Então é um trabalho que eu realizo antes. E para editais é a mesma coisa. A pessoa foi contemplada no edital, ela me contrata para escrever o projeto, eu cobro o valor antes, o projeto dela foi aprovado, eu não tenho responsabilidade nem função dentro desse projeto. Na maioria dos casos são assim. Agora, acontece muito quando eu escrevo propostas e aí a pessoa, mas eu quero que você me acompanhe depois, eu quero para fazer a prestação de contas. Então, eu cobro o meu valor de elaboração de projetos e aí depois que o projeto é aprovado, se for um projeto com recurso direto, por exemplo, edital ou fundo, aí eu tenho uma função dentro do projeto e essa função é remunerada. E lá na planilha, quando a gente enviou a proposta, tem lá a remuneração de todas as funções. E aí nas leis de incentivo a mesma coisa. Eu tenho um cliente que eu escrevo a proposta dele, ele me paga antes, aí depois, quando ele consegue captação, eu faço o acompanhamento administrativo e financeiro do projeto para ajudá-lo na prestação de contas. Então, aí é uma função que está lá dentro da planilha financeira do projeto. Aí existem, né? Eu falo assim, tem muita gente quando está começando a escrever projeto, existem essas parcerias. Eu vou te ajudar, vou escrever o projeto para você e só depois da aprovação você me paga um valor. Então
a gente vê depois, eu tenho uma função dentro do projeto, mas isso normalmente acontece em duas situações. Ou quando a pessoa é iniciante, ela não tem, está começando, né, a trabalhar com elaboração de projetos, e se ela está começando, ela não depende disso, não é a renda principal dela, então ela pode fazer isso. Ou então é um artista, uma produtora que tem outra profissão, tem outra remuneração, aí ela pode, né? Se ela quiser, ela pode fazer esse trabalho voluntário de vou ajudar os artistas da minha cidade, vou escrever projetos sem cobrar. Mas para quem é profissional da área e paga as contas com isso, é um trabalho que é remunerado antes. Mas a galera confunde, assim, eu acho que todo dia recebo propostas como essas de, você escreve, aí quando eu vou lá e passo um orçamento, mas você cobra antes. Aí, gente, eu cobro antes, é um trabalho, né? E que eu falo assim, e é um trabalho que dá trabalho, né? E se não desse trabalho, todo mundo fazia, né? Ninguém ia procurar outras pessoas para fazer esse trabalho para elas. Eu comecei a ver a necessidade de ter outro tipo de prestação de serviço, além de elaborar projeto, porque a parte de elaboração de projeto, mesmo que a pessoa já tenha algo escrito, né? Para me passar, então eu não vou precisar escrever o projeto do zero, é limitado. Eu não consigo pegar, por exemplo, vamos colocar aí os fundos estaduais de cultura de Minas, né? Ou até a lei federal, a lei de incentivo. Eu não consigo pegar 10 projetos por mês para poder fazer. Não dá. Não dá, porque é um trabalho que exige, é minucioso, exige tempo ali, você fazer pesquisa, principalmente se você está escrevendo do zero. Então tem a parte aquele cronograma de execução, da pré-produção, produção, você tem que entender todo o funcionamento do projeto para não deixar nada de fora, você não pode esquecer nada de fora, principalmente na planilha financeira. Então eu não consigo fazer isso. Assim, num mês eu não consigo fazer isso com 10 propostas diferentes, 5 propostas diferentes, ainda é muita coisa. Aí o que eu faço? Eu dou consultoria, mas essas consultorias a pessoa já tem que ter alguma experiência com a elaboração de projetos, com a escrita de projetos, e aí eu acompanho essa pessoa durante um mês. Eu não vou escrever o projeto para a pessoa, porque aí ela que vai fazer a escrita. Eu só vou orientá-la. No decorrer dos 30 dias ela vai me passar a proposta dela e aí eu vou passar um checklist, assim, do que ela tem que providenciar, do que ela tem que escrever, do que ela tem que colocar ali, que a lei está exigindo no caso da Rouanet, né? Então eu vou fazer esse acompanhamento. Olha, aí toda semana ela vai me atualizar, né? Vai me devolver o dever de casa. Olha, tá assim, eu fiz o que você mandou essa semana. Aí eu faço as correções e faço um novo checklist do que ela tem que providenciar, do que ela tem que corrigir, porque aí eu já consigo atender mais pessoas nessa forma, né? Porque eu não fico com a responsabilidade de fazer toda a elaboração da proposta. Mas aí é uma consultoria que, para quem não tem noção com escrita de projetos, não dá para fazer. E no caso a pessoa já tem que ter uma experiência com escrita de projetos, com editais, leis de incentivo. Carla, e os projetos culturais? Você fazia, eu lembro, o Festival Marmotas, que era um festival super interessante, que abria vitrine para os artistas novos, para os autorais. Você pretende continuar com os projetos culturais? O Marmotas, ele é um produto que eu quero manter, né? Eu quero continuar realizando outras edições do Marmotas, itinerante, não apenas em Minas. Para 2023 eu estou planejando fazer o Festival Marmotas no estado de Tocantins. O Sete Faces Multicultural, que é uma feira de empreendedorismo artístico, eu sempre tive vontade de fazer uma feira ou alguma coisa voltado para o profissional da arte como um todo, porque eu sei que eu vejo e já participei de muitas feiras, né, de negócios artísticos, mas a maioria que existe é muito voltado só para música, só para a galera da música. E eu sempre senti falta de um evento parecido, por exemplo, com a Sim São Paulo, o Música Mundo, que são eventos maravilhosos, inclusive já trabalhei no Música Mundo, mas eu sempre sentia falta de um evento como estes, mas voltado para a galera da dança, para a galera do teatro, a galera do circo. Eu acho que
não faz muito sentido. Eu prefiro manter poucos produtos e fazer bem feito esses produtos e de forma contínua do que ficar criando um monte de evento para depois de 2, 3 anos encerrar, não existir mais, né? Eu sempre defendi a continuidade e a sustentabilidade dos projetos culturais. Carla, e como que é a cena cultural aí em Tocantins? Tem muitos festivais, muita coisa boa acontecendo? E outra coisa, você pretende depois levar os artistas aqui de Minas para tocar aí? Produzir por aí? Já conheci muito projeto bacana aqui no estado. Aqui mesmo em Palmas tem muitos festivais. No processo da Lab, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma produtora que existe aqui, né? Então eu prestei serviço para uma produtora aqui e que eu realizei algumas prestações de conta dos projetos da Lab 1, né? Então eu conheci muita gente bacana, muito projeto maravilhoso aqui em Palmas, não só em Palmas, mas em outras cidades aqui do Tocantins. E a galera do teatro também eu comecei a conhecer, que eu estive envolvida recentemente num projeto teatral aqui. E tem muita coisa boa. Tocantins tem muita coisa boa mesmo. E se eu pretendo trazer artistas de Minas pra cá, óbvio, assim, com a edição presencial, a edição tocantinense do Festival Marmotas, eu tenho plano sim de trazer uma galera que já tocou nos eventos que eu realizei em Minas, eu pretendo trazer aqui na edição de Tocantins, isso aí com certeza. Deixa aí seus contatos para quem quiser contratar seu serviço ou mesmo interagir com você. No Instagram tem o perfil da Amuleto Produtora, né? Só procurar lá na lupinha Amuleto Produtora, ou então o meu perfil profissional, que é Eu, Carla Lisboa. Eu, Carla Lisboa. Aí pode falar comigo. E aí no meu perfil profissional, Eu, Carla Lisboa, tem um link lá que vai direcionar para um site aí que tem todos os meus contatos, assim, de WhatsApp, o contato de outras páginas também, né, tanto da página do Festival Marmotas, ou a página do Amuleto também no Facebook, canal no YouTube. Então, lá no perfil Eu, Carla Lisboa, tem todos os meus contatos lá no link da bio. Então agora agradecer, né, gente? Martino, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, assim, é sempre um prazer ser entrevistada por você, é sempre um prazer falar de cultura, falar de arte, falar um pouco sobre o meu trabalho. E então é isso, né, galera? Sei que eu falo muito, falei um bocado aí, espero que tenha sido contemplada aí em todas as perguntas que o Martino fez. E se por acaso ficar alguma coisa aí, alguma dúvida, alguma coisa que eu deixei de responder, a gente faz a parte 2 também, né, Martino? Qualquer coisa a gente faz uma parte 2 aí. Isso aí, galera. Abração. Beijos. Valeu, Carla. Olha, vamos fazer parte 1, parte 2, parte 3, parte infinita, porque pessoas como você eu quero toda hora. E quero mesmo contar com você várias vezes que a gente está falando sobre produção cultural. Né? Você tem muito conteúdo. É isso aí, pessoal. Na vitrine de hoje fica por aqui. Agradeço a atenção de todos. Até a próxima edição. Valeu!